Está começando agora o especial do Se Liga Domingo Nostálgico. Hoje embarcamos juntos numa viagem ao passado, relembrando a magia, o drama e o impacto do inesquecível filme Titanic, de 1997. Prepare-se para um mergulho profundo em emoções, curiosidades e memórias que marcaram uma geração. Vamos dar uma olhada em como essa produção virou um fenômeno quase que do nada, né? Falar um pouco dos bastidores que foram super intensos. Sim, E dessa mistura de história real com ficção que, nossa, fisgou todo mundo. E por que será que ele ainda mexe tanto com a gente? Porque, assim, é difícil até acreditar hoje, mas no começo a expectativa era bem outra, né? exatamente. Lançado lá em 97, aquele romance épico, grandioso, no meio da tragédia real do navio, e ainda com a Rose mais velha contando tudo, parecia uma receita, assim, meio complexa. Completamente. A desconfiança era enorme, sabe? O orçamento foi uma coisa de louco para a época, Quanto foi mesmo? coisa de 200 milhões de dólares. E a produção só atrasava. Tinha um medo real, assim, palpável de que fosse um dos maiores fracassos da história. Nossa. Só que aí aconteceu o oposto, né? Virou a maior bilheteria mundial até aquele momento. Passou de 1 bilhão de dólares e levou 11 Oscars, incluindo o melhor filme. 11? Foi, tipo, a aposta mais arriscada da carreira do James Cameron e ele ganhou em cheio, deu muito certo. E essa vitória veio com muita intensidade nos bastidores. A gente ouve falar da fama do Cameron e de ser detalhista ao extremo, né? Sim, ele é conhecido por isso. Eu li que ele chegou a mergulhar 12 vezes nos destroços reais do Titanic. 12! Isso é, assim, um nível de dedicação impressionante. Sem dúvida alguma. E essa busca pela perfeição total se refletiu na produção inteira. Eles construíram uma réplica quase em tamanho real do navio lá no México. No México, num tanque gigante, né? Isso. Num tanque imenso. E a atenção aos detalhes era absurda. Chegaram a contratar os fabricantes originais dos tapetes usados no navio de verdade, para você ter uma ideia. Meu Deus, mas isso deve ter tido um custo não só financeiro. Com certeza. Imagina as filmagens. Não foram nada fáceis. Imagino que não. Longe disso. As condições eram extremas. A Kate Winslet, por exemplo, coitada, teve hipotermia gravando cenas naquela água gelada. Nossa Senhora. Rolou até uma história meio bizarra de uma sopa de mariscos da equipe que teria sido batizada com alguma substância, fenciclidina, acho. Deixou um monte de gente passando mal por um dia, uma confusão. Que loucura. Mas sabe o que é fascinante? Ver como a criatividade surgiu justamente dessa pressão toda, dessa exigência do diretor. Para cortar custos, por exemplo, O que eles fizeram? construíram só um lado do navio, o lado de estibordo. Aí, quando precisavam filmar o outro lado, o bombordo, eles simplesmente espelhavam a imagem na pós-produção. Filmavam tudo como se fosse estibordo. Que truque genial. Uma sacada incrível para economizar. E tem mais detalhes assim, né? Aquela mão desenhando. Sim, aquela mão famosa desenhando a Rose nua. É a mão do próprio James Cameron. Dele mesmo, não acredito. Pois é. E para fazer as cenas do naufrágio, eles realmente destruíram o cenário da grande escadaria com toneladas e toneladas de água. Foi um realismo levado, assim, às últimas consequências. Falando em realismo, o filme acertou em cheio em vários aspectos históricos, né? A forma como o navio afunda partindo ao meio, a banda tocando até o fim, Sim, isso é muito preciso. e personagens reais como a inafundável Molly Brown e o Capitão Smith estão lá bem representados. Exato. Tem uma base histórica bem sólida ali. Mas, é claro, a força emocional que prende a gente vem da ficção. Jack e Rose. Jack e Rose, né? Eles são personagens criados justamente para serem o nosso elo, nosso ponto de conexão emocional com a tragédia. Faz todo sentido. E tem uma curiosidade. Existiu mesmo um tripulante chamado Jay Dawson no Titanic real, um foguista chamado Joseph Dawson. Mas o Cameron só descobriu isso depois de já ter escrito o roteiro. Foi coincidência. Que coisa. Claro, sempre tem algumas liberdades poéticas, né? Como o uso de lanternas na busca por sobrevivente na água, que não eram tão comuns assim na época. Mas o ponto-chave aqui é entender como o cinema usa esses elementos ficcionais para nos fazer sentir a história real de um jeito mais profundo, mais pessoal. E conseguiram, né?
Demais! Até filmaram cenas sobre o navio SS Californian, que estava ali perto, mas não ajudou na hora do naufrágio, mas acabaram cortando para não quebrar o ritmo do drama principal de Jack e Rose. Entendi. E o impacto cultural disso tudo foi, nossa, gigantesco. Virou um ícone pop total. Totalmente. Quem não conhece a frase "me desenhe como uma de suas francesas"? O filme é citado em todo lugar, em músicas, livros. Continua super popular. Os relançamentos ainda levam multidões ao cinema. O que isso tudo nos diz, afinal? Nos diz muito sobre a nossa conexão com a nostalgia dos anos 90, sabe? Se a gente pensar em outros ícones daquela época, tipo, sei lá, o Walkman ou o Game Boy, Sim, lembro bem. eles representavam experiências muito pessoais, né? A sua música no fone, o seu jogo portátil. Mas, ao mesmo tempo, eram fenômenos compartilhados. Todo mundo tinha ou queria ter. Verdade. Titanic funcionou de um jeito parecido. Foi uma experiência no cinema grandiosa, coletiva, todo mundo ia ver junto, mas a história de amor, a perda, aquilo tocou cada espectador de um jeito muito íntimo, muito pessoal. É uma boa análise. Essencialmente, eu acho que o filme capturou o espírito daquele tempo, sabe? E acabou moldando a memória afetiva de uma geração inteira. Realmente, uma produção que marcou demais seu tempo e, é incrível, continua relevante. Uma viagem inesquecível, tanto a do navio quanto a que o filme nos proporciona. Muito obrigado por relembrar essa história com a gente neste especial de domingo. Foi ótimo. Eu que agradeço o papo. E fica talvez uma provocaçãozinha pra gente pensar, né? Além do romance óbvio e da tragédia impactante, qual o outro tema que o Titanic aborda ali? Talvez a divisão de classes sociais tão rígida, tão exposta no navio, ou quem sabe a arrogância tecnológica da época que considerava o navio inafundável. Qual desses temas ainda conversa diretamente com o nosso mundo hoje de forma poderosa? Excelente reflexão para fechar. Fica aí para o pessoal pensar. E claro, não perca a nossa próxima análise aprofundada aqui no Se Liga.